Sem sombra de dúvidas, o mais importante aqui nesse assunto é sabermos identificar o conceito e o autor. Por exemplo, Constituição em sentido sociológico tem como autor Ferdinando Lassalle. A sua definição para Lassalle é que a Constituição é o somatório dos fatores reais de poder, ou seja, a Constituição deve refletir a realidade social. E se ela não refletir essa realidade, ela não passa de uma folha de papel. Aqui nós grifamos essa parte folha de papel porque é um conceito que costuma sempre cair em provas e é uma das palavras-chave aqui do sentido sociológico de Lassalle. Já a Constituição em sentido político tem como autor Carl Schmitt, e para ele a Constituição é a decisão política fundamental. Nesse caso, ele faz uma distinção entre aquilo que é a Constituição e aquilo que, embora esteja na Constituição, não passa de uma lei constitucional. Aqui nós temos outra palavra-chave que é lei constitucional, porque quem fala nessa diferença entre Constituição e leis constitucionais é Carl Schmitt. Ou seja, existem matérias, conteúdo, que têm uma relevância muito grande para aquela sociedade. Então, esse conteúdo trata-se, sim, de Constituição material. Mas determinado conteúdo, que ainda que esteja inserido no texto constitucional, se não fizer parte desse conteúdo de grande relevância, não será considerado Constituição, mas tão somente lei constitucional. Sentido jurídico tem como autor Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, a Constituição é norma pura, ou seja, ela não é influenciada por aspectos de sociologia, de ciência, política ou da filosofia. Nós trazemos aqui também dois conceitos importantes de Kelsen, que é a Constituição em sentido lógico-jurídico e a Constituição em sentido jurídico positivo. Constituição em sentido lógico-jurídico significa que a Constituição é a norma fundamental hipotética, ou seja, trata-se de um pressuposto de validade da própria Constituição. Constituição em sentido jurídico positivo significa que a Constituição é o fundamento de validade das demais normas. Todos vocês já devem ter visto a famosa pirâmide de Kelsen, em que a Constituição está no topo e as demais leis estão abaixo. Quando nós visualizamos a pirâmide de Kelsen, nós podemos visualizar essa Constituição em sentido jurídico positivo. Ou seja, porque Kelsen está falando que a Constituição está acima e que ela é o fundamento de validade das demais normas. Mas nós vemos que não existe nada acima da Constituição nessa pirâmide de Kelsen. Então, quando perguntamos ao autor o que é que valida a Constituição, o que é que fundamenta a Constituição, ele traz o conceito de Constituição em sentido lógico-jurídico. Ou seja, ele vai dizer que é uma norma fundamental hipotética. É algo que não está escrito, mas é tão somente teórico. E é isso que vai validar a Constituição. Essa é a distinção entre sentido lógico-jurídico e sentido jurídico positivo. Ainda falando aqui sobre agora a Constituição em sentido normativo, cujo autor é Conrad Hesse. Para Conrad Hesse, a Constituição é a força normativa da Constituição. Ou seja, ele diz que a Constituição é o dever ser, é aquilo que a sociedade deve buscar, ela não tem força normativa por si só. Essa teoria se contrapõe à teoria de Ferdinand Lassalle, porque para Lassalle, a Constituição tem que refletir a sociedade atual, enquanto para Conrad Hesse, em sentido normativo, a Constituição não deve refletir necessariamente a sociedade atual, mas na verdade ela deve refletir uma sociedade que se busca. Constituição como um processo público-político. Esse já é um conceito um pouco mais aprofundado, que é de Peter Haber, e ele diz que a Constituição é fruto de uma interpretação do seu texto. Dessa forma, a Constituição seria algo dinâmico, pois a sociedade poderia ter diversas interpretações do texto constitucional. A palavra-chave importante para essa teoria é a sociedade aberta de intérpretes, porque o autor diz que como a Constituição ela é fruto de interpretação de seu texto, a sua interpretação não deve ficar restrita a um grupo determinado, portanto, deve ter a maior participação possível. Já em sentido cultural, ou sentido culturalista, tem como autor o brasileiro Meirelles Teixeira. Para ele, a Constituição é a Constituição total, o que significa dizer que a Constituição seria produto de um fator cultural produzido pela sociedade.